Muito bem, vamos para mais um videozinho que pode dar muito certo ou muito errado, dependendo do interesse das pessoas e do algoritmo do YouTube. Hoje o assunto que será tratado é a adaptação. Com certeza essa palavra é uma palavra que muitas pessoas acabam utilizando constantemente em sua vida, de forma um tanto quanto inconsciente. E quando eu falo adaptação, eu também irei aplicar em uma vasta quantidade de vezes aqui no vídeo o termo resiliência, até porque ambas andam em conjunto. Assim, o mundo ele sempre passa por mudanças, né? Não é verdade que só agora é que isso começou a acontecer. Só que a verdade que não pode ser, de certa forma, desmentida é que com acesso à internet, a transmissão da informação ficou muito mais facilitada. Então, consecutivamente, tudo o que acontece no mundo como um todo te afeta de forma muito mais rápida. E aí, nesse contexto, né, de intensas mudanças que ocorrem, as pessoas demandam uma habilidade essencial que acaba sendo a resiliência. E a partir da resiliência, a adaptação pode acontecer. Aí de onde que vem esse termo resiliência, né? É um termo que inicialmente foi emprestado da física. Inicialmente era usado para descrever a capacidade de materiais de retornar à sua forma original após pressão ou deformação. Quando você começa a utilizar esse termo adaptação no campo psicológico, ela começou em grande parte a ser explorada na década de 60 e ela ganhou muita relevância nos estudos de Norman Garmese, acho que é assim que se fala, e Anne Masten, que investigaram como crianças superavam adversidades extremas. Ou seja, aí você percebe como que a adaptação ela pode ser utilizada em vários contextos diferentes, né? Inicialmente na física, só que também depois acabou abrangendo a psicologia. Ela é entendida como sendo a capacidade de não apenas resistir, mas também de crescer a partir de situações difíceis. Ao longo da história do planeta Terra, quantas espécies já existiram, quantas já foram extintas, né? Consecutivamente, o ser humano permanece como sendo até o presente momento aquela espécie mais dominante, graças às técnicas e tecnologias que permitem com que ele se adapte ao contexto ao qual está inserido. Então, de certa forma, podemos dizer que o ser humano tem adaptação como sendo algo presente no seu DNA. E atualmente, né, a psicologia positiva ela acaba sendo um dos campos que mais estuda essa questão que envolve a adaptação. Como eu já havia dito, né, adaptação e resiliência caminham lado a lado. E como é que você entende essa questão da resiliência? Ela é forjada a partir de fatores internos, como autoestima e controle emocional, e também alguns externos, como o suporte social e o ambiente seguro ao qual você está envolvido. A resiliência ela é fundamental para construir um padrão de comportamento interno do indivíduo que permita com que a adaptação possa acontecer de uma forma positiva ou não. E a verdade é que não importa a idade e nem o contexto social, todos nós vamos enfrentar desafios que exigem adaptação. E, consecutivamente, a forma com que você constrói essa resiliência interna dentro de você, ela acaba sendo um fator preponderante para saber o quão longe você vai conseguir seguir com isso. Agora abordando esse assunto, envolvendo principalmente jovens e adolescentes, que, diga-se de passagem, todo vídeo acaba inserindo. Isso decorre do fato que é uma fase crucial no desenvolvimento emocional e social da pessoa. Consecutivamente, as experiências e os entendimentos do mundo que você acaba tendo vão determinar como você vai ver as coisas. Eles podem sentir essas mudanças de maneira mais intensa, obviamente, né? Especialmente com o impacto da tecnologia e das redes sociais, que moldam a forma como lidam com o mundo. Então perceba que a forma com que você adapta a si próprio ao que acontece à sua volta, ela não exatamente é baseada em fatores reais que estão próximos de você. Algo digital que está distante também vai impactar de uma forma severa a forma com que você lida com as coisas. Quando essa falta da habilidade de ter a resiliência para que você possa se adaptar ao contexto se torna algo presente em sua vida, as consequências mais previsíveis, digamos que vai ser aquela ansiedade, né? Quando você vai lidar com uma situação que você não tem o conhecimento, você vai se sentir muito tenso, né? Consecutivamente ansioso. A baixa autoestima, quando você começa talvez a se comparar com pessoas que se adaptam melhor às novas condições. E por fim, a dificuldade em lidar com fracassos. Ao longo da vida, todo mundo vai perder, todo mundo vai cair, vai se esborrachar, vai se machucar. E novamente, a resiliência para se adaptar ao novo contexto acaba sendo determinante para saber o quão longe você vai conseguir prosseguir com o que você quer.
Aí tá bom, como é que eu faço para construir? Como que eu faço para melhorar a minha resiliência e consecutivamente me adaptar melhor ao que acontece à minha volta? Eu acho que infelizmente essa questão da adaptação, ela em grande parte envolve aquela ação ou aquele conhecimento empírico acerca das coisas, ou seja, é testemunhar e fazer aquilo e consecutivamente você vai aprendendo com o tempo a forma como as coisas se dão. Novamente, tá? Esse aqui é só um exemplo que eu dou. Claro que você pode recorrer a uma forma um tanto quanto mais convencional, diga-se de passagem, né? Que é ter uma rede de apoio, pessoas que te incentivem a prosseguir, a melhorar. Tem a questão do autoconhecimento. Tudo isso acaba sendo o quê? Fundamental para que você consiga ter uma resiliência melhor e consecutivamente se adaptar melhor. Aí você vai ter o quê? Um ambiente em que vai ter um respeito maior pelas pessoas, flexibilidade para que você possa pelo menos falar o que você sente e tolerância a mudanças. É uma estrutura fundamental para que os indivíduos se adaptem melhor ao contexto ao qual estão sendo inseridos. Só que nem sempre isso acaba sendo possível, né? E agora aqui, tipo, falando de uma forma um tanto quanto mais ampla, né? Digamos que se adaptar a um emprego ou uma condição que você tem, alguma doença, mudança de perspectiva, tudo isso daí envolve um conjunto muito grande de estímulos que talvez o seu corpo e o seu cérebro não consigam reagir de forma um tanto quanto simultânea e de uma forma positiva. Só que isso daí é uma coisa que acaba sendo fundamental para que você consiga aprender na prática como que se adaptar vai ser importante. Como fluir como água em um rio acaba sendo fundamental para que você compreenda e consiga crescer no contexto em que você está. Naturalmente, no futuro, as pessoas que se adaptam melhor serão cada vez mais importantes. Não é que a pessoa tem que fazer tudo, né? Qualquer função ela vai conseguir fazer com maestria. Eu diria que é uma pessoa que ela tem interesse em aprender. Então, consecutivamente, para que ela possa se adaptar, ela vai ter o quê? Uma facilidade um tanto quanto maior do que aqueles que são mais travados em suas funções, né? Mais uma vez, cabe a todos nós encontrarmos uma forma cada vez melhor de nos adaptarmos ao contexto em que estamos inseridos.